Vamos usar aqui um exemplo prático que pode ser estendido para qualquer outro tipo de aplicação que vocês tiverem aí, qualquer outro exemplo que vocês tiverem na região de vocês. Nós iremos usar um exemplo aqui de uma fazenda de aproximadamente 1.000 hectares. Será um exemplo para mostrar para vocês o real valor de um bico de pulverização. Um exemplo para que vocês vejam que a quantidade de dinheiro que passa em um bico de pulverização é muito grande. Então vamos lá. Eu falei com vocês que nós temos um agricultor que ele tem aproximadamente 1.000 hectares de terra. Nós iremos usar um exemplo prático aqui em que esse agricultor gasta aproximadamente R$ 1.200 somente com a parte de aplicação de defensivos, ou seja, herbicida, inseticida, fungicida. O valor total dele por hectare gira em torno de R$ 1.200 por hectare. Quando nós falamos, então, que esse agricultor gasta, em média, R$ 1.200 por hectare, nós podemos encontrar, então, o valor total que ele gasta somente com as aplicações durante a safra ali. O que a gente está dizendo, então? Que esse agricultor ele vai gastar, em média, R$ 1.200.000 apenas com a parte de tecnologia de aplicação. Quando nós falamos em um pulverizador, nós iremos utilizar um exemplo aqui de aproximadamente 60 corpos de bico ali na barra, ou seja, espaçamento de 50 centímetros, e em cada corpo de bico nós teremos 3 saídas, 3 vias, onde cada saída vai ter um tipo de bico para determinada aplicação. E nós chegaremos à quantidade em reais que passa por cada um desses bicos. Como que nós fazemos essa conta? É bem simples. Nós pegamos esse valor e dividimos pela quantidade de bicos que nós temos ali na nossa barra. Considerando que eu tenho 60 corpos de bico vezes 3 jogos em cada um desses corpos de bicos, eu vou estar, então, dividindo R$ 1.200.000 por 180 bicos. Isso aqui corresponde exatamente a 180 bicos lá na barra. Se eu dividir, então, eu vou chegar a um valor de R$ 6.666,66. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que em cada um desses bicos aqui vai passar aproximadamente R$ 6.666. Ou seja, quando nós falamos do valor de um bico, às vezes uma pessoa vem falar, mas eu não vou trocar o meu bico agora porque eu vou ter um gasto com isso. Mas nós devemos pensar que se nós não utilizamos um bico de qualidade, um bico que não esteja gasto, a nossa perda vai ser um pouco acima do que nós esperamos. Então, pessoal, quando nós consideramos o valor de um bico hoje aí no mercado, a gente pode perceber que não é nada comparado com o que passa no próprio bico. Vamos pensar, então, que a troca de um bico corresponde a uma boa aplicação. A durabilidade de um bico vai depender de inúmeros fatores. Por exemplo, pressão de trabalho naquele bico. Quanto maior a pressão, há uma tendência de que aquele bico sofra um desgaste maior. Qualidade da água, quantidade de produtos que estão sendo aplicados ali no campo, o tipo de produto que está sendo aplicado. Então, tudo isso é levado em consideração. Dando sequência a esse exemplo aqui, nós iremos mostrar para vocês a quantidade de produto que se perde quando você opta pela não troca dos bicos. Vou utilizar um outro exemplo aqui, considerando um bico de vazão 0,25, só para facilitar os cálculos. Então, um bico de vazão nominal 0,25, ele me dá mais ou menos 1 litro de ml, que eu vou utilizar em ml para facilitar nossos cálculos, por minuto, quando esse bico está a 3 bares de pressão. Pessoal, então, para esse exemplo nosso aqui, a gente vai utilizar esse bico e considerar que ele tenha sofrido um desgaste de aproximadamente 5%. O que quer dizer? Esse bico, ao invés de me dar 1.000 ml por minuto, ele vai me dar 5% a mais disso aqui. Ou seja, um bico que deveria me dar 1.000 ml por minuto vai passar a me dar 1.050 ml por minuto quando ele está a 3 bares de pressão.
Lembrando, pessoal, considerando que esse bico aqui, ó, ele tenha sofrido aproximadamente 5% de desgaste. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque esses 50 ml aqui que eu estou mostrando para vocês não deveria estar saindo lá no final da barra, não. Eu só estou mostrando para vocês que a quantidade que sai ali está sendo perdida em relação a isso aqui. Se você pegar esse valor total aqui e colocar que está perdendo 5%, vocês vão perceber que vocês estão jogando dinheiro fora. Era um dinheiro que poderia ser utilizado para a compra de novos bicos, de um novo jogo de bico. Então, pessoal, às vezes vocês podem pensar, 50 ml é um volume muito baixo. Eu não vou trocar o meu bico, eu vou continuar usando esse bico com 5% de desgaste. Eu quero que a minha máquina jogue 1000 ml por minuto e ela está jogando 1050, ou seja, 50 ml está sendo jogado fora. E isso por minuto. Eu não importo que o meu bico jogue 50 ml a mais, porque eu não quero trocar meu jogo de bico agora. Mas lembrem-se que a nossa máquina ela não tem só um bico, não é um único bico que está fazendo o nosso trabalho de aplicação. Então vamos supor que eu tenha uma máquina com aqueles 60 corpos de bico e cada corpo de bico vai ter aqueles 3 jogos. Nesse caso aqui a gente vai considerar 60 porque serão os 60 que estarão aplicando naquele momento. Imaginem então que eu esteja jogando então 50 ml por minuto, além do que eu deveria jogar, multiplicado pelos 60 bicos que tem na minha máquina. Eu chegaria no valor aqui, então, de aproximadamente 3.000 ml por minuto que a minha máquina estaria jogando ali no meu campo. Então, o que acontece? Aí vocês pensam, mas 3.000 ml são só 3 litros de líquido que está sendo jogado fora, além do que deveria ser aplicado ali. Mas quando a gente pensa, minha máquina, ela não trabalha só 1 minuto, não. A minha máquina entra no campo e ela começa a trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, pensando que ela vai estar jogando 3 litros por minuto fora, se eu quiser saber esse valor aqui em hora, eu só multiplico esse 3.000 por 60 minutos. Então, eu teria aqui um novo valor de 3.000 vezes 60 minutos. Isso corresponderia a 180.000 ml por hora, que corresponderia a 180 litros por hora. Agora, pessoal, quando a gente fala de 180 litros por hora, a sua máquina está jogando muita coisa fora ou não? Então vejam a importância que é você deixar de usar um bico gasto para começar a colocar um bico correto e evitar uma perda de 180 litros por hora. Vamos pensar então o que acontece lá no campo. Vamos supor então que a minha máquina, o meu pulverizador, tenha aproximadamente 3.028 litros. Essa é a capacidade do meu pulverizador. Se eu pegar essa quantidade de líquido, de capacidade do meu pulverizador e dividir por 180 litros, eu vou chegar ao valor que corresponde à quantidade de horas que o meu pulverizador trabalha e que ele vai estar perdendo um tanque completo. Ou seja, se eu pegar 3.028 litros do meu tanque e dividir por 180 litros, que é o que vai estar sendo jogado fora, porque o meu bico está gasto, eu vou chegar a um valor de 16,82 horas. Ou seja, a cada 16,82 horas que a minha máquina trabalha, ela jogou um tanque fora. Ou seja, a gente não está falando só de líquido sendo jogado fora, não. A gente considera hora de tratorista, horas que a máquina vai ter que gastar saindo do campo para ir reabastecer. Então a gente vê aqui a importância da troca de um bico e a importância de usar um bico de qualidade que não vai estar gasto, que vai me dar a quantidade correta que eu vou estar querendo aplicar. Então, pessoal, isso é muito importante passar para os nossos clientes, para as pessoas que estão comprando aquele bico, que estão trabalhando com tecnologia de aplicação. Lembrando que muita gente pode ir e tentar discutir com você e falar, olha, mas a minha máquina ela apresenta o fluxômetro e o meu fluxômetro vai regular. Se eu estou falando para a minha máquina jogar 1 litro por minuto,
ela vai jogar 1 litro por minuto. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Por quê? Realmente, o fluxômetro ele vai regular a quantidade de líquido que vai sair lá no final da sua barra. Mas nós temos que pensar que, se sua máquina tem um bico que está gasto, ela vai começar a regular a pressão para fazer com que a máquina coloque essa quantidade diferente essa quantidade que você deseja de líquido lá na barra. Então, pessoal, mesmo que você utilize um bico gasto, a sua máquina vai jogar 1000 ml por minuto naquele bico? Ela vai. Porém, como ela vai tentar regular essa diferença aí de bico gasto, ela vai alterar o seu espectro de gota, a distribuição ali embaixo da sua barra não vai ficar legal. Então, tudo o que a gente falou sobre tecnologia de aplicação vai ser perdido justamente porque você não quis trocar o seu bico lá na máquina, porque você quis continuar utilizando aquele bico lá que estava gasto. Então, pessoal, essa regrinha aqui vale principalmente para máquinas que não têm regulação via fluxômetro. Para nossos casos em máquina John Deere, nós não teremos problema algum com a questão de regulagem de líquido, de quantidade que vai sair na barra. Porém, se continuar utilizando um bico que esteja gasto, vai ter todo o problema de espectro de gota, não vai estar chegando, não vai estar produzindo o tamanho de gota que você deseja e vai estar afetando na sua distribuição ali ao longo de toda a sua barra. Então agora vocês conseguem perceber, mesmo que a minha máquina não vá jogar mais líquido quando eu utilizo um bico gasto, é importante entender que a sua qualidade de aplicação vai ser afetada pelo fato de utilizar um bico que está gasto.